dar início a este nosso pequeno trabalho. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1, que nos diz o seguinte: não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta um único J e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. Então, neste capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei, vem-nos dizer quais são as três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Moisés veio à Terra há vários, julga-se, e há várias datas, mas por volta do ano 1500 antes de Cristo. E na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei de Deus é invariável. A lei dos homens, a lei civil, vai se modificando e adaptando com o tempo, de acordo com a nossa também evolução. E então na lei de Deus estão formulados os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. 2, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. 5, não mateis. 6, não cometais o adultério. 7, não roubeis. 8, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. 9, não desejeis a mulher do vosso próximo. E 10, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Nesta altura em que Moisés veio receber as leis de Deus, os homens, os espíritos que estavam encarnados na Terra, ainda eram muito atrasados, não é um nome correto, mas ainda estavam num nível ainda inferior. Ainda eram muito, aqui no Evangelho fala que eles ainda eram criaturas ignorantes e pouco desenvolvidas e não tinham ainda o senso moral e o sentimento de justiça reta. Daí, a autoridade do homem precisava de se apoiar na autoridade de Deus. Entretanto, temos a outra, veio Cristo. Jesus
não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso de práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a uma única prescrição. E então o Cristo nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, Jesus disse: aí estão a lei toda e os profetas. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo como exclusiva autoridade a sua palavra. Ele veio para dar cumprimento às profecias que se lhe anunciaram o advento, e ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz e os meios de que eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. O Cristo veio para nos ensinar, porque nós já estávamos 1500 anos à frente, a humanidade já estava mais evoluída. A forma como ele nos ensinava já era diferente. Contudo, daí ele não veio destruir a lei de Moisés, ele veio dar-lhes uma nova vida. Ele veio ensinar-nos. Jesus veio ensinar-nos através do exemplo. Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás para nos tocar, para nos dar o exemplo, para pôr em prática as leis de Deus, as leis do Pai. E nós, passados estes anos todos, ainda não conseguimos entender a grandeza da vinda de Jesus à Terra. Não conseguimos entender que se todos conseguíssemos colocar em prática aqueles que foram os ensinos de Jesus, que a nossa humanidade estaria muito mais à frente. E são coisas tão simples que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou não é fácil. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações e ainda temos muita maldade, ainda temos muita ignorância. E em vez de nos deixarmos envolver por estes ensinos e todos os dias fazer um esforço para colocar em prática, não. Nós deixamos-nos envolver pela materialidade, pelo egoísmo, por aquilo que é esta vida transitória.
E Jesus diz aqui no Evangelho, Jesus veio nos ensinar qual é a verdadeira vida. Nós nascemos espíritos simples e ignorantes e vimos reencarnando para evoluir. E a nossa vida aqui é importante, nós temos que a viver, temos que trabalhar, precisamos dos bens materiais para termos uma vida de conforto, para termos uma vida aceitável. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar consciência de que esta vida é transitória e que nós devemos sim cumprir as leis de Deus, devemos cumprir os ensinos que Jesus nos ensinou, devemos cumprir as leis dos homens, mas temos que tomar consciência que temos que tratar do nosso espírito, que é importante preparar a nossa partida e que não é fazendo mal, sendo invejoso, desejando mal aos outros, não perdoando, que nós vamos conseguir evoluir mais na nossa escala como espírito. E depois ainda temos então o espiritismo. E aqui nos dizem no Evangelho que o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Esta doutrina maravilhosa vem-nos ajudar a colocar em prática aquilo que já os outros no passado, que Moisés e Cristo nos vieram ensinar. E o Espiritismo vem representado pelos anjos do céu, ajudar-nos. Diz-nos assim aqui no Evangelho, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação e no do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra. Com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado por conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. O Espiritismo vem esclarecer-nos. É a oportunidade que nós temos de evoluir, tomando consciência do ser que somos, daquilo que aqui estamos a fazer, e os Espíritos vêm amorosamente ajudar-nos. Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas a desenvolver, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos perditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Nós preparamos-nos
para mudar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E o que os espíritos, através da doutrina, nos vêm ensinar, eles vêm nos trazer as mensagens que nós necessitamos para nos ajudar a evoluir. E eles vêm ajudar neste processo de regeneração. Mais uma vez, não uma individualidade, não uma pessoa, mas um grupo de espíritos amigos, falanges de luz, através do nosso codificador que teve o início desta doutrina, nos vem ajudando a esclarecer. Então, ainda no Evangelho nos diz o seguinte: a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Allan Kardec nos disse o seguinte: quando a ciência vier comprovar o contrário daquilo que aqui está como uma verdade dita pelos espíritos, abandone-se essa ideia e siga-se a ciência. É muito importante que a ciência esteja em evolução de modo a que comprove que a religião, comprove que as leis de Deus derivam da lei do progresso. E que, quando a ciência e a religião agirem em conjunto com o mesmo propósito, comprovando e verificando que estes propósitos, que estes desígnios de Deus são o melhor para a humanidade, eu penso que aqui também se dá um grande salto na evolução da humanidade. E por fim, nós temos as instruções dos Espíritos que nos falam a nova era. Deus é o único. Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, mas como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como uma fonte brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. A forma como foi dada a Moisés era adequada ao estado em que se encontravam os povos. E esses povos, semi-selvagens,
quanto ao aperfeiçoamento da alma, não tinham esta consciência de que nós vivemos aqui uma vida transitória, não teriam compreendido que se pudessem adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e do mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles era muito atrasada, se achava imoralidade e não houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, eles precisavam de ver algo, qual a apresentavam então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que o mundo, de que a ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é a ordem moral, mas conduzindo-os ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, tomem atenção, como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inafalável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos-lo dizem subejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apressa é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão,
a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de uma república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon, em Paris, 1861. Então, nesta orientação, que os Espíritos nos vêm dar, vem-nos alertar, vem-nos dizer para que nós, cristãos, tomemos consciência das leis morais. Tomemos consciência, porque se cada um de nós fizer um bocadinho, a todos juntos construímos uma humanidade melhor. Eu posso dizer, o que é que me adianta? Eu posso ser um pontinho de luz. Mas no meio de muita escuridão, a minha luz não. Não. Cada um de nós, se fizer o seu melhor, se colocar em prática os ensinos do Cristo, pequenos pontos de luz vão iluminando a terra, vão iluminando as sombras, vão regenerar o nosso planeta, para que o nosso planeta se torne, sim, num mundo melhor, para que as pessoas sejam mais amigas, mais fraternas, mais caridosas, que haja amor. E é esse convite que eu vos coloco. Nós não vimos destruir a lei. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui para a aplicar. Sejamos nós a alavanca da humanidade, porque cada um pode fazer o seu melhor. Não é fácil. Mas quando nós temos essa vontade, e temos presente em nós estes ensinos, estas mensagens trazidas pelos Espíritos, que nos dão a força e o alento, a fé para caminhar nas dificuldades, tomando consciência que as dificuldades são muitas, e é que com as dificuldades que nós aprendemos. Por difícil que seja, quando as dificuldades vêm a nós nunca devemos perder a fé. Nós nunca devemos esquecer de falar todos os dias com o nosso anjo da guarda, porque ele está junto de nós. Mas nós, como andamos muito atarefados, não o conseguimos ouvir. Não silenciamos o nosso coração para ouvir o nosso anjo da guarda. É importante que tomemos essa consciência, que pequenos hábitos podem mudar a humanidade. E se nós conseguirmos ser melhores, um bocadinho amanhã do que fomos hoje, já estamos numa grande vitória. Não vamos querer mudar de um dia para o outro. Nós temos que ter consciência daquilo que conseguimos fazer. Mas se nós amanhã mudarmos, depois no dia seguinte é mais uma etapa. Nós aos poucos vamos conseguindo. Não tenham dúvidas. Esta doutrina é maravilhosa. Ela nos ensina a ver a vida de uma outra forma. Ensina-nos o Espiritismo a perceber o quão pequeninos nós somos, mas ao mesmo tempo o que nós podemos fazer. Por isso, convido a todos a colocar em prática
a lei, a colocar em prática aquilo que o nosso Mestre veio à Terra para nos ensinar. Porque, se assim for, as nossas vidas vão melhorar. Nós vamos ver tudo e sentir de uma forma diferente. Muito obrigada pela vossa atenção. Um bem-aja a todos.